Mix TV Notícias está começando. Imagens e sons produzidos por sensores. Essa nova tecnologia está sendo utilizada por deficientes para aprender a movimentar o corpo com graça e beleza. O projeto Poéticas Sensoriais permite que cegos e surdos superem limites e descubram o prazer de dançar e se expressar através da música. O Mix TV Notícias recebe hoje Cíntia Nepomuceno, coordenador do projeto, e Luciano Ambrosio Campos, um dos participantes desse projeto. Muito bem, é um prazer recebê-los aqui no Mix TV Notícias. E me diz uma coisa, Cíntia, você que é a coordenadora. Nós estamos conversando um pouquinho antes da entrevista, você me disse que você estudou dança contemporânea na Unicamp, na Universidade de Campinas. Sim, fiz bacharelado e licenciatura. Eu sou brasiliense, mas fui para lá porque aqui não tinha curso de graduação em dança. Olha só. Que era o que eu queria fazer. E o que se estuda numa universidade como a Unicamp em relação à dança contemporânea? Aulas práticas e teóricas? Sim, aulas práticas e teóricas. Temos desde anatomia, estudos do movimento, história da arte, história da dança, até diversas modalidades de dança, mesmo na prática. Então, balé clássico, a dança contemporânea, improvisação. Você, quando garoto, já tinha estudado dança? Eu tinha feito balé bem novinha, com 4 anos de idade, mas eu não gostei muito. Aí, com 10 anos, eu entrei pro jazz, fui dança moderna. E aí, depois fui para lá terminar a formação. Tá. O Luciano Ambrosio Campos, como é que você soube desse projeto, Luciano? Eu soube através de um amigo, que é ator também, ele participa do projeto. E aí... Você é ator também? Não sou ator. Tem ator, porque a Cíntia também trabalha com artes, então, aí ele é ator e está participando do projeto junto com a Cíntia. E aí me convidaram, e eu comecei a participar. Você nasceu deficiente visual ou você adquiriu a deficiência? Assim, eu nasci com a deficiência, mas que me levou a cegueira, Mas assim, eu já enxerguei e fui perdendo gradativamente, Muito bem. E você estudou dança contemporânea na Unicamp, depois se retornou para Brasília e continuou os estudos? Sim, fez mestrado na UNB em arte contemporânea. E agora você está fazendo doutorado? Sim, doutorado também na mesma área. Você me disse, gente, você e mais 2 doutorandos que criaram esse projeto. Me explica isso aí. Como é que surgiu essa ideia de vocês levarem a dança para deficientes tanto visuais quanto auditivos? Então, começou assim, eu e a Flávia Amadeu, que é formada também, fez mestrado em arte na UNB, ela trabalha com design de figurinos, joias, e a gente pensou em um figurino que pudesse ajudar, principalmente os cegos, a improvisar com dança. Porque os cegos, eles não têm referencial visual para saber que movimentos fazer numa improvisação em dança. Mas eles têm noção espacial. Depende da educação que eles tiveram corporal, que, segundo o depoimento deles mesmos, é muito fraca. E aí a gente desenvolveu... Então, isso depende muito mais de um exercício individual, não é? É isso? Buscar projetos. Porque tem deficientes que se superaram. Eu sou deficiente, mas eu vou procurar fazer tudo que uma pessoa tida como normal, faz. É mais ou menos. Esse é o teu comportamento, Luciano? É por aí. Você gosta de ser personal. Tá, muito bem. Eu esqueci de apresentar. Qual é o nome da cabeça? Mix. Isso. Aliás, linda. Dá pra pegar ela, Alberto? Olha só a carinha dela. Mais doce, mais negra que essa cadela, não existe. Gracinha. Mas vamos lá. E aí, Cíntia, você e mais a Flávia Amadeu... A gente desenvolveu um projeto com os figurinos primeiro. Eles teriam chips, sensores, que conforme o movimento da pessoa, eles produziriam sons e piscariam luzes para o caso de deficientes auditivos. Aí a gente conheceu o trabalho do Eufrásio Prato, que ele fez com que a gente não precisasse mais usar um figurino, porque ele capta o movimento com webcâmeras e aí ele transforma isso com um programa específico, um software aberto, em sons e imagens que são
projetadas. E são Imagem. imagens As bonitas. imagens, elas aparecem na tela do computador? Aparecem projetadas na parede. Na parede? Para que o surdo consiga ter um referencial visual do que ele está fazendo. Claro. Esse projeto começou quando? Ele começou, a gente fez o projeto, a gente se inscreveu no FAC, que é um Fundo de Apoio à Cultura daqui, e isso foi em 2009. Mas aí o FAC só saiu agora em 2010, então a gente está... Vocês já um projeto de um ano para o outro, né? Isso. A gente está trabalhando nisso com, assim, bastante empolgação desde março. Mesmo antes do dinheiro sair, a gente começou a fazer o trabalho. E aonde as aulas acontecem? Na UNB. Na UNB? A gente tem utilizado Em escola comum? na sala de aula do departamento de teatro. De teatro. De artes cênicas, né? E quantos alunos hoje vocês têm? A gente ainda está com um projeto ainda pequeno. Nós somos 5 integrantes dançando e 3 fora, né? Que são os 3 assistentes? São 3. 3. 2 visuais e 1 auditivo. Mas agora que a gente entendeu o processo, porque foi tudo construído coletivamente, a gente vai abrir para atender mais pessoas. E quem tem mais dificuldade, o deficiente visual ou o deficiente auditivo? Depende da dinâmica. No início, por incrível que pareça, era o deficiente auditivo. Eu imagino isso, porque dançar uma música sem ouvi-la, eu acho que é mais difícil. Até porque nós sabemos o seguinte, na música existem inúmeros artistas cegos. Né? E, aliás, não só artistas, existem verdadeiros gênios da música cega, os Tim Wonder. Né? O Ray Charles, André Bocelli, Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal não é cego, né? Ele ficou. Mas é porque o albino, né, tinha problemas de pigmentação. Mas, enfim, é mais fácil, né, ouvir a música se movimentar, mesmo sem enxergar. Mas a dificuldade maior do deficiente auditivo era se integrar no grupo. Ele ficava querendo ver o que estava sendo feito. Ele não entrava nas dinâmicas de improvisação. E aí, com o tempo, a gente foi trazendo ele para o grupo. Talvez ele tivesse essa necessidade, como ele não ouve, ele precisava ter a referência visual, mas aí ele se afastava do grupo. E muitas das nossas atividades são de contato mesmo. O que eu acho interessante nesse projeto é porque vocês não colocam a música. A música surge conforme o movimento. Então, o Eufrásio, que é a pessoa que lida com esse software que trabalha com a captação de movimento, ele coloca, por exemplo, um timbre. Ele pode pôr o timbre de piano no software. E aí, quando você se move na frente da câmera, o piano toca. E aí, de acordo com o movimento que você vai fazendo, aquele som é produzido. E ele pode colocar um instrumento de percussão, ou então um som diferente, um ruído. Agora, programa é muito interessante. Muito interessante. Você pode botar... Ele tem E as músicas são bonitas? Ficam diferentes. Não são essa coisa que a gente costuma ouvir no início, causa um pouco de... E ele estabelece o ritmo ali. Se quiser, pode colocar um ritmo de fundo. Mas muitas vezes a gente prefere que não tenha. Para a gente entender melhor o que existe, que música que a gente está produzindo. E como é que você estimula os deficientes, no caso do Luciano, que é deficiente visual? Como é que você os estimula a se inventar? Quer falar, Luciano? Quero que o Luciano fale. Como é que é isso, Luciano? Bom, o estímulo aconteceu assim, comigo, né, para falar da minha experiência. O estímulo, assim, o espaço é a fronteira do nosso corpo, né? Então a gente precisa dessa interação com o espaço, né? E a gente que não tem referência visual, a gente precisa ter outras referências para se localizar, para se movimentar no espaço. Que outras referências você propõe? A referência auditiva, a referência tátil, que se também. Então, assim, e a dança, né, isso dá uma referência interessante para isso também. Nosso filho da música, a gente produzindo, né, o som também, dá essa referência interessante. E uma referência assim, não só de viagem mesmo. A gente
criar mesmo, né? Não é só aquela coisa de para lá é direita, para lá é esquerda, é uma coisa de se movimentar mesmo e criar os movimentos. Né? Quando você se movimenta, os seus movimentos provocam o ruído, o som. Exato. Você os ouve na mesma hora, simultaneamente. Você muitas vezes brinca de compor essa música. O exercício é esse, principalmente o projeto fantástico. É um projeto que não interessa apenas aos deficientes visuais ou auditivos. Eu tenho certeza que muita gente quer fazer a banda dela. Todo mundo que vai assistir entra, porque uma das nossas propostas vai ser montar o espaço. Porque o que o Eufrásio fez foi um avanço para nós. Ele mapeou o espaço, porque eu coloco uma câmera de um lado e outra assim. Então, quantos metros quadrados, mais ou menos? 10 por 10. 100 metros quadrados. 10 por 10? Então, um espaço bem grande. Um espaço grande, um espaço generoso. Aí, se a câmera está aqui e a outra está aqui, se você está na frente da câmera nesse espaço, você só vai ouvir o ruído gerado por esse sensor. Certo. Se você está aqui, você já vai estar com 2 sensores. Então, você faz um barulho diferente, com as 2 sonoridades diferentes. É só essa sonoridade. Então, eles, por exemplo, sabem onde eles estão no espaço. E você pode produzir 3 sons diferentes ao mesmo tempo, dependendo... Pode, se tiver várias câmeras. É um desafio. Eu acho que seria sensacional se vocês compusessem uma sinfonia. Olha só, eu vou levar essa para por que não? Uma sinfonia com o nome do projeto. Poderia ser. Sinfonia sensorial. É música, ele é música. Ele vai saber escrever essa sinfonia, dirigir, então você tem tudo isso, né? Tem essas exigências da música erudita, né? De você tem que ter tantos compassos e tal. Tem um grupo, música, por exemplo, 12 compassos. Então, você tem que cumprir aqueles 12 compassos, depende da música rock, mas são 12 compassos. A sinfonia são dezenas de compassos, ele sabe disso e seria muito interessante produzir uma sinfonia. Já pensou isso apresentado no Teatro Nacional? Com certeza. Esse projeto ele tem como principal objetivo fazer com que cada sujeito envolvido seja um criador. Você veja que até você, aqui conversando com a gente, já foi contaminado por esse projeto. É verdade. A gente cria. É muito interessante, né? Porque o que eu sempre via nesses projetos que são voltados para pessoas com deficiência é um assistencialismo. Vamos deixar o pessoal com qualidade de vida. Uma coisa paliativa. Não tinha uma... não tem... Por vezes piadas. Hoje no Brasil, tem muito assim, a inclusão social, a inserção social, a inclusão cultural, a inclusão no mercado. Tudo é inclusão. Mas acho que não é isso. Não é só incluir. É trazer o sujeito para a produção artística. Produzir e curtir. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que participam de determinados projetos e não têm essa preocupação de se divertir, de fazer coisas com amor. As pessoas fazem coisas, a maioria das pessoas faz coisas por dinheiro, ou por essa escolha chata que tem que ser politicamente correto, isso é expressão social, inclusão, isso é muito chato, né? Tudo tem que ser politicamente correto. Não são poucas coisas, né? Fazer incorreto, porque as coisas incorretas são interessantes. Talvez até as coisas que mais incorretas que nós acusamos de nossa vida são as coisas que nós vamos guardar por resto de nossa vida, não é verdade? As coisas mais atraentes, mais gostosas. Quando a gente subverte, né, a coisa, fica mais interessante, que a gente surpreende, né? Você, em determinado momento, ficou intimidado? Se sentiu inibido? Não me senti. Não. Sentiu tudo? Sim, porque eu já tento procurar por algo semelhante. Uma forma de trabalhar o corpo, de trabalhar o movimento. Porque sempre eu penso, isso é um desafio, é algo que a gente precisa, né, a gente levar essa coisa, esse aprendizado da dança para a nossa vida e vice-versa. Sempre quis trabalhar essa coisa de movimento e essa interação. Porque, por vezes, o deficiente acredita que não pode praticar nenhum esporte. Sim. Você pratica esporte? Não pratico. Mas tem vontade. De se movimentar. Sim, exatamente. Porque tem deficientes visuais que jogam futebol, não é isso? Sim. Tem aqueles que praticam esporte, natação, o goalball, que é um esporte adaptado também, basquete,
basquete, em cadeira de rodas, tem bastante. Mas o que você faz, embora você não seja um praticante de esporte, você tem serviço movimental. Sim. E aí, uma pergunta diferente. Muitas vezes, a cegueira, ela é mais um fator de inibição ou ela muitas vezes pode ser uma ferramenta para estudar? Já que, por exemplo, eu não estou enxergando ninguém aqui, estou vendo a gente as pessoas, vou soltar os bichos. Pois é. E elas falam, não, poxa, porque eu sou deficiente, aquele mais complexado. Não, eu vou ficar quietinho aqui para as pessoas não perceberem, né? Como é que isso funciona na tua cabeça? Pode ser das duas formas, né? Assim, depende do estado espírito, mas assim, eu sou otimista, né? Então, assim, a minha tendência é sempre para frente, né? É positivo. Então, eu tenho uma reação positiva das coisas. Então, eu procuro ver da segunda forma que você falou, da deficiência ser um fator de ampliação. Então, você não se sentiu inibido? Não, no sentido, assim, os sentidos, vamos dizer assim, a própria a visão mesmo, ela, por exemplo, ela distrai. Ela distrai a mente. Então, já que eu não tenho essa distração, aí a viagem é muito mais. Me diz uma coisa. E os sons que são produzidos? Você se percebe com ritmo, com talento para dança, para os movimentos? E a gente pode desenvolver isso, né? A gente pode desenvolver à medida que a gente for tendo controle do que a gente está, de cada ruído que a gente está produzindo, de cada som que a gente está produzindo, a gente consegue criar em cima disso. Vamos pensar agora, Cíntia, você como coordenador do projeto e aluna de dança contemporânea, vou até aproveitar aqui a dica que o Luciano deu, que é uma viagem. O Luciano é bom de onda, ele está dançando? Muito! O Luciano é o mais empolgado do No início, ele tinha muitas travações. Uma coisa que os cegos têm é a verticalidade, talvez por medo de desequilibrar e cair. Então, soltar essa coluna vertebral no movimento e deixar a cabeça cair, por exemplo, era um desafio muito grande, mas ele está vencendo. Interessante, né? Pois é. Nós somos ignorantes. É muito difícil. Então, os movimentos dele e da Helena, que é a outra deficiente visual, eram sempre muito retos, muito... Não sempre esclarecidos. Muito verticais. Está conhecendo sempre do espaço que a gente conhece, que esse aqui. Deficientes visuais, Luciano, por exemplo, você é esclarecido, assim, ereto, sempre está centrado. Sim, porque esse é o espaço que a gente tem o controle, é o espaço que a gente está ocupando. O que está lá a 10 centímetros a gente não sabe. Então a gente tem que ter controle, é o espaço que a gente tem controle. Tem que ter perfeito domínio. Exatamente. E não pode vacilar. Não pode vacilar. Qualquer vacilo é chão. Exatamente. E aí, somos, no início? Eu não, na dança. Não. Na dança ou Não. Eu, assim, pode ser, mas como eu por exemplo, tem cegos, por exemplo, que gostam de andar depressa. Eu não gosto, eu gosto de andar devagar. Então, assim, eu caio um pouco, tropeço um pouco. Né? Então, assim, eu tenho como eu vou um pouco mais, eu não me arrisco tanto, né, nas caminhadas, a gente eu caio um pouco. E os caminhos que a gente faz são caminhos rotineiros, né? Então a gente aprende a dominar o espaço longo. E a sua guia? É uma beleza. É outra vida. Eu estou com ela há 1 ano e meio só. E são 2 momentos na minha vida, né? A 1 e D1, antes da missa e depois da missa. O que diz respeito à locomoção, essas coisas, é outra coisa. Domingo que a autonomia de espaço que a gente ganha. A bengalinha você controla 1 metro à sua frente. A missa, tanto que o olho dela para se dizer. Muito bem. Agora, Cíntia, me fala um pouco da experiência com os deficientes auditivos. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque no início eu me preocupei, como eu já tinha falado para você, com essa dificuldade dele se integrar ao grupo. Mas ele teve um avanço na movimentação e na integração, porque é também uma questão de construir a confiança, né? A dúvida que
deficiente auditivo é a imagem. É se ver. Ele vê a imagem que ele produz e a imagem é trabalhada, ela não é uma imagem... Aí ele procura o quê? Fazer tela de imagem? E aí ele consegue sentir no pé, que isso é uma coisa que eu não sabia também, a vibração do som. Olha só, isso eu não sabia que isso acontecia. Então são coisas que a gente aprende, né? O projeto ele foi muito rico para todo mundo que participou. Muitos desafios. Então o deficiente auditivo ele consegue perceber a vibração do som. Nos pés. Às vezes nos pés, nas paredes, nas tocar as paredes. Exatamente. E nos outros, né, também. Pelo ritmo. Escultura, né, algumas artimanhas que ele usava para compor depois de tudo, cortar o pé pequeno e ele ficar no chão. Porque eles funcionam muito. Olha essa interessante. Sim. E tem uma novidade, que a Flávia, como designer, ela acabou saindo da função de produzir o figurino que tinha o sensor e desenvolveu figurinos que são táteis. Para quê? Para que o cego consiga saber com quem ele está dançando pelo toque. Então, se eu encosto numa roupa que tem bolinhas, eu sei que é a Helena que está dançando comigo. Perfeito. Se eu encosto numa roupa mais áspera, eu já sei que é uma outra pessoa. Então, ela criou esses figurinos que ficaram bem interessantes. Você dança também com eles? Às vezes não. Às vezes? Às vezes. Quem dança mais com o Luciano e... Tem a Inês Marques, o Rogério Oliveira, a Helena... Também são doutorandos ou não? Não, são pessoas convidadas, né? E o Lindolfo. E são bailarinos? Não, eu quis chamar pessoas sem uma bagagem prévia, exatamente, para ver como cada um ia se desenvolver no projeto. E as pessoas que participam como convidadas, elas ficam entusiasmadas? Ficam bastante, todas ficam bastante entusiasmadas. E quem está de fora fica mais entusiasmado ainda. Eles contribuem também na produção de sons e de imagens ou não? Sim. Todos. Então todos pagam hoje um chip. Não, como é que é isso? O chip foi tirado, né, da roupa. Eles têm a roupa que você encostando, você sabe com quem você está dançando. Mas os sons são produzidos como? Pela webcâmera. Só pela webcâmera? O programa isso foi desenvolvido pela Flávia? Não, ele trabalhou com um software que foi desenvolvido por pessoas da França e do Canadá, se não me engano, e ele só trabalhou e criou uma forma própria de utilizar esse software. Agora, genial isso. Mas ele também não pensava em utilizar todos os clientes. Ele queria só... Ele diz que ele assistia a dança e achava a música muito feia comparada com a dança. Certo. Então ele quis criar uma forma de a música dançar junto com o bailarino. Vamos corresponder a beleza do movimento. Exatamente. Então ele trabalhou isso. Olha só, isso é muito interessante. Muito interessante. Eu já estou querendo participar de um negócio desse. A gente convida. Vocês começaram isso nesse ano, 2010? Começamos em março. E não tem data para acabar? Não vai acabar não. A gente já tem convite para apresentar, para levar, montar a estrutura para pessoas terem a experiência, né? Isso aí vai continuar. Hoje, quantos deficientes estão vocês? São 3. 2 visuais e um auditivo. Mas isso, a gente começou com comedimento, né? A gente não sabia onde ia parar. Agora a gente vai ter uma experiência que dá para agregar mais pessoas. E o que o deficiente auditivo já relatou para você? A dificuldade nossa com ele é justamente a linguagem de sinais. Ele falando, ele fala, as línguas. Ele fala, mas ele fala pouco. E quando ele se comunica com as libras, a gente ainda não tem uma pessoa para traduzir. A gente vai consertar essa falha. Mas ele diz que ele passou a ter mais consciência do corpo no dia a dia dele. E perceber os outros. Eu acho que foi o mais fantástico para ele. Cintia, olha, foi um prazer enorme recebê-la aqui, no TV Notícias. Também adorei a presença aqui do Luciano e da nossa, como é que é o nome dela? Antes de nós encerrarmos, eu vou divulgar mais uma vez aqui o site do projeto, que é o www.políticas-sensoriais, www.políticasensoriais.libre.com. E o telefone da Cíntia Nepomuceno, que é a coordenadora do projeto, é o código 61 Brasília 8184-1920. 8184-1920. É isso, né? Luciano André Vicente, Clara, muitíssimo obrigado pela sua presença. Não, foi nosso. Tá certo? E Cíntia Nepomuceno,
Então, parabéns pelo projeto, que realmente é fantástico, e muitíssimo obrigado pela entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do Mix TV Notícias. Até já.